Olá! Alguém aí já parou para pensar como é que a gente sabe exatamente quanta água tem dentro de um reservatório gigante sem precisar olhar lá dentro? Pois hoje a gente vai desvendar a tecnologia que nos permite ver o invisível, os sensores de nível hidrostáticos. Vamos entender direitinho como eles funcionam. Aqui, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa só nesse cenário: um reservatório de água enorme, fundamental para uma cidade ou para uma indústria. Gerenciar essa água com eficiência é crucial. Mas como é que se faz isso com precisão? A pergunta principal é bem simples, né? Mas a resposta? A resposta envolve uma física super elegante e uma engenharia pra lá de inteligente. Como exatamente a gente sabe o nível da água ali dentro em tempo real a qualquer hora do dia? Para responder isso, a gente vai seguir um caminho de 5 passos. Vamos começar com a própria sonda. Depois a gente mergulha no princípio físico que faz ela funcionar. Em seguida, vamos ver como a pressão vira um sinal elétrico, como esse sinal se transforma num dado útil e, por fim, o que a gente precisa considerar na prática. Vamos lá? Bom, tudo começa com esse dispositivo aqui, a sonda de nível. Ela também é conhecida por um nome mais técnico e bem mais comprido: transdutor de pressão submersível. Então, o pulo do gato é o seguinte: uma sonda de nível hidrostático é um sensor analógico que não mede o nível diretamente. Em vez disso, ela mede algo que está totalmente ligado a isso: a pressão que a coluna de água exerce em cima dela. É um método indireto, mas muito preciso e confiável. Agora que a gente já sabe o que é a sonda, vamos entender a ciência por trás dela, o princípio da pressão. E o mais legal é que, por trás dessa tecnologia toda, existe uma lei da física que é, olha, incrivelmente simples e intuitiva. Dá uma olhada nesse esquema. A gente tem a altura total do tanque, que é o H, e o nível atual da água, o H. Essa altura H é o que a gente chama de coluna de água, e é justamente essa coluna que está lá fazendo peso, exercendo pressão sobre o sensor, que fica bem lá no fundo. E a regra fundamental aqui é a coisa mais lógica do mundo. Quanto mais água a gente tem no tanque, mais peso essa água faz lá no fundo e, consequentemente, maior a pressão que o sensor vai sentir. É uma relação direta, simples assim. Isso é o que a física chama de pressão hidrostática. A pressão aumenta na mesma proporção da altura da coluna de líquido. Na fórmula simplificada, P é igual a H, ou seja, a pressão acompanha a altura, uma relação totalmente previsível. Certo. Agora a gente chega na parte que eu particularmente acho mais fascinante. Como é que a pressão se transforma num sinal elétrico? Como que o sensor traduz essa força física para uma linguagem que os equipamentos eletrônicos conseguem entender? Para a gente entender isso, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece: o velocímetro de um carro. Do mesmo jeito que o velocímetro traduz a rotação das rodas em quilômetros por hora de um jeito constante, a sonda de nível traduz a pressão em um sinal elétrico que também é padronizado. A palavra-chave aqui, como a nossa fonte destaca, é linear. Isso quer dizer que o sinal elétrico aumenta de forma constante, proporcional à medida que a pressão aumenta, sabe, sem saltos, sem irregularidades. É essa linearidade que garante a precisão da medição. E essa tabela aqui, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só, com o tanque vazio, 0 metros de água, o sensor manda 4 miliamperes. Na metade da capacidade, com 5 metros, ele manda 12 miliamperes, que é exatamente o ponto médio entre 4 e 20. E com 10 metros, tanque cheio, ele manda 20 miliamperes. É uma correspondência perfeita. Beleza, o sensor mandou a mensagem dele em forma de sinal elétrico, mas quem é que recebe e interpreta essa mensagem? É aqui que a gente entra na etapa final do processo, a transformação do sinal em dados que a gente consegue usar. E esse aqui é o cérebro da operação, o controlador IoT. É esse equipamento que recebe aquele sinal elétrico do sensor e começa todo o trabalho de processamento, de transformar um número elétrico em informação de verdade. O processo todo acontece em 4 etapas e é tudo muito rápido. Primeiro, o sinal de 4 a 20 miliamperes entra no controlador. Segundo, um circuito de precisão converte essa corrente em tensão. Terceiro, um microcontrolador digitaliza o sinal bruto. E por fim, o dado é enviado para uma plataforma na nuvem. É lá que ele é convertido nas unidades que a gente entende, metros, litros, porcentagem, e é lá que a gente consegue ver históricos e configurar alarmes. A gente já entendeu a teoria toda por trás da medição. Agora vamos para o que realmente importa no dia a dia. Vamos explorar os fatores que são chave na prática na hora de escolher e instalar um sensor desses. Na hora de escolher um sensor, alguns pontos são cruciais. A classe de pressão, por exemplo, precisa ser compatível com a altura máxima do reservatório, né?
O comprimento do cabo precisa ser suficiente para ir do fundo do tanque até o controlador. O diâmetro, o tipo de conexão e, claro, a precisão que se espera. Tudo isso também é fundamental. E a instalação ela faz toda a diferença para a precisão. O ideal é que a sonda fique lá no fundo do tanque, mais longe de áreas com muita turbulência, tipo perto de onde a água entra e bem protegida de qualquer impacto. Isso garante que as leituras vão ser sempre estáveis e confiáveis. E no fim, tudo se resume a esse dispositivo aqui, pequeno e robusto. É impressionante pensar que uma peça de tecnologia que se baseia num princípio físico tão simples nos dá uma visão tão clara de algo que, de outro jeito, estaria completamente escondido. E isso me faz pensar, sabe, que outras medições invisíveis a tecnologia está permitindo que a gente enxergue hoje em dia. Essa capacidade de traduzir o mundo físico em dados digitais está, sem dúvida nenhuma, transformando a maneira como a gente gerencia nossos recursos mais valiosos. Fica aí a reflexão.